paz do Criador Yau, a paz do Salvador Yausha, a todas as vidas, a todos os irmãos, as irmãs. Como é que vocês estão? Vocês estão todos bem? Espero que pela benevolência de Yau todos vocês estejam bem, independente das lutas, né, e das consequências que nós passamos e iremos passar, obviamente, enquanto estivermos nessa terra, né? Então, estamos aqui juntos mais uma vez para podermos nos edificarmos através, né, da palavra do Criador Yau e por intermédio do Salvador Yausha. Então, hoje eu quero falar um pouco, através da palavra, a importância de aprender, a importância de constantemente nós nos esforçarmos para aprender da palavra, para obedecermos a palavra do Criador, para prosseguirmos dentro da palavra por intermédio do Salvador Yausha. Então vamos falar um pouco da importância de aprender. E a importância de aprender, ela está o tempo todo sendo falada dentro das Escrituras por intermédio do Salvador Yausha, né? Então, o Criador Yau, o tempo todo, ele deixou na sua palavra a que nós viemos estar sempre nos esforçando, tendo força de vontade para aprender a sua palavra, para botar em prática a sua palavra. Então, vamos lá. Começamos indo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Diz assim: o que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Yau de paz será convosco. Prestemos atenção. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Yau de paz será convosco. Então, o Salvador Yausha está nos dizendo: tudo que aprendeste, tudo que recebeste, tudo que ouviste e viste em mim, né? Nós devemos fazer, colocar em prática. E aí sim, o Yau de paz será conosco. Então, para o Criador Yau ser conosco, nós temos que colocar em prática aquilo que ele deixou na sua palavra, aquilo que a gente ouviu nas Escrituras, por intermédio de Yausha Mashiach, todos os exemplos que Yausha Mashiach deixou para nós seguirmos, porque os exemplos que nós temos que seguir é o de Yausha, não de seres humanos terrenos, mas sim o do Mashiach, ok? Porque ele sim é o exemplo perfeito e ele sim tem as características perfeitas que precisam ser implantadas em nós, ok? Então, o Criador Yau está dizendo: tudo que viste, tudo que ouviste, fazei, e tudo que viste em mim, colocai em prática. E aí sim, o Criador Yau da paz será convosco. Filipenses capítulo 4, 9. Então veja, a importância de aprender e colocar-se em prática aquilo que aprendeu, para que aí sim o Criador Yau esteja conosco. Por quê que Yau deixou bem claro isso? Porque não adianta só falar Yau e só falar Yausha e não colocar tudo que ele deixou e tudo que ele ensinou através do seu filho Yausha em prática. Então, se eu falo Yausha, mas eu não coloco em prática a palavra do Criador Yau nas minhas ações cotidianas, então o Yau
não estará comigo. Então, o Criador Yahweh da paz não estará comigo. Agora, se eu faço exatamente o que está dizendo aqui em Filipenses capítulo 4, 9, se eu sigo exatamente essa palavra e coloco ela em prática, aí sim o Criador Yahweh começa a estar comigo. Ok? Então, nós temos que prestar bastante atenção em toda a palavra que o Criador deixou, porque aqui está o mapa que nós devemos seguir por intermédio de Yahshua Mashiach. Então, o maligno, ele tem se esforçado para enganar a muitos, dizendo, não, basta falar o meu nome, né? Basta você falar o nome de Yahweh, o nome de Yahshua, e tá tudo certo. E aí é que está o grande engano, porque o Criador Yahweh está dizendo, não basta apenas falar o meu nome e o nome do meu filho, se não coloca os meus ensinamentos em prática, não tem como eu estar com vocês, não tem como o Yahweh da paz estar com vocês. Então, para mim receber a presença de Yahweh, o Espírito de Yahweh, para o Yahweh da paz estar comigo, estar contigo, nós precisamos colocar em prática o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei-o. Tá vendo? Fazei-o. Ouviu, agora bota em prática. Ouviu, agora bota em prática. Isso fazei. E o Yahweh de paz será convosco. Tá vendo? Tá vendo aí? A palavra genuína, a palavra verdadeira, tirando as escamas dos nossos olhos, abrindo os caminhos para que nós possamos passar e receber o Yahweh da paz dentro de nós. Então, por que muitos não têm recebido o Criador Yahweh dentro de si? Porque não adianta só falar o nome dele e o nome do filho dele. É um conjunto. O que ouviu tem que botar em prática. Então, a importância de se aprender e colocar em prática. Prosseguimos. Vamos em Salmos 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Diz assim: eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. Veja, vamos ler novamente. A palavra, quando a gente não entende, quando a gente lê pela primeira vez e não entende, não já ultrapasse para outra, não, leia novamente até entender, até essa palavra ser fixada na sua mente, no seu espírito, porque muitas das vezes as pessoas cometem um grande erro de ler as escrituras correndo. Não se lê as escrituras correndo, se lê as escrituras com calma, com atenção, até a palavra ser introduzida e gerada dentro do nosso espírito e fixada na nossa mente, ok? Vamos lá. Salmos 32, versículo 8. Eu darei a vocês perspicácia. Eu instruirei no caminho em que deve andar. Então, quem instrui cada um de nós no caminho que devemos andar não são pessoas. Não é pessoas que têm que ditar o que nós devemos fazer. Mas quem dita o que nós devemos fazer é o Criador Yahweh através da sua palavra que já está escrita e determinada por intermédio do Salvador Yahshua. Então, não podemos cair nessa cilada de chegar alguém invertendo a palavra e querendo que você receba isso.
Porque o Criador Yahweh está dizendo, quem vai ensinar a cada um de vocês sou eu. Quem vai dar inteligência e discernimento para vocês sou eu. Eu, o Criador Yahweh, instruirei vocês no caminho que vocês devem andar, seguindo a minha palavra por intermédio de Yahushua. Então, nós não podemos seguir caminhos que pessoas do mundo querem nos ensinar, mas sim seguir aquilo que já está determinado nas Escrituras. Seguir o caminho da justiça, procurar o caminho de santificação, seguir as instruções do Eterno e algo que ele deixou aonde? Nas suas escrituras. Aonde estão essas instruções? Estão em pessoas? Estão no mundo? Não, está nas escrituras. Toda a instrução divina está nas escrituras. Por isso a importância, meditar dia e noite nas escrituras, assim como os discípulos faziam. Eu medito dia e noite nos teus mandamentos e não me canso e não enjoo deles, porque eles são vidas para mim. Vidas para mim. Então tá aqui o segredo, tá aqui o caminho. E ao estar falando conosco, então veja, eu darei a vocês perspicácia, eu instruirei no caminho em que deves andar, e eu o aconselharei com os meus olhos fixos em vocês. Então, por intermédio de Yahushua, Yahweh fala conosco através da sua palavra. E os olhos do Criador Yahweh está fixado sobre aqueles que obedecem aos seus mandamentos, que guardam os seus mandamentos através do Salvador Yahushua, que segue a sua palavra, que coloca a sua palavra em prática. Sobre esses, os olhos do Criador Yahweh estão o quê? Fixados. A Yahweh está o tempo todo olhando para você. Porque enquanto mais você obedece ao Criador Yahweh, mais a proteção divina vai estar te cercando. Porque Yahweh cuida dos seus filhos obedientes. Yahweh cuida dos seus filhos obedientes. Yahweh zela pelos seus. Então, é Yahweh que nos instrui. É por isso que quando chega alguém para mim dizendo, Marie faz isso, Marie faz aquilo, esquece, eu não vou fazer, eu sigo a palavra. É o Espírito do Eterno Yahweh, por intermédio do Salvador Yahushua, que me guia. Qualquer dúvida que eu tenho, eu abro as Escrituras, porque toda dúvida que possa haver dentro de nós tem uma resposta para ela dentro das Escrituras. Então não é pessoas que eu vou procurar, porque pessoas só vão me levar ao erro, só vão me levar à queda. Mas a palavra do Eterno Yahweh, não. Ela vai me dar a instrução correta, porque veio dele. Então ela vai me dar a instrução correta. A palavra vai me levar para o caminho da justiça. A palavra vai ser vida para mim. Então, por isso, qualquer dúvida que eu tenho, seja no que for, rapidamente eu abro as Escrituras e encontro as respostas. Saiba que para qualquer dúvida que você tem, as Escrituras têm uma resposta para você. E aí o maligno não vai ter poder nenhum sobre a sua vida. E é isso que o Eterno Yahweh quer que nós façamos. É por isso que ele está dizendo a importância de vocês aprender, a importância de vocês estar meditando dia e noite na minha palavra. Mas meditando com atenção, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, com atenção, com amor, com humildade, de coração quebrantado. Então, está aqui.
Vamos prosseguir. Vamos lá agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos aos outros, como também o fazes. Então veja, a importância de aquele que segue retamente a palavra de Yahweh, aquele filho, aquela filha que nós vemos que realmente são obedientes, que nós vemos que realmente anda na verdade. Quando vem um filho ungido, uma filha ungida, proclamando o evangelho, proclamando a palavra, exortando, trazendo discernimento, o que nós vamos fazer? Nós temos que ter atenção e ouvir. Nós temos que receber as exortações do Criador Yahweh, quando se vem dele de forma correta, através da palavra. Porque quando nós somos exortados pelo Criador, nós fazemos o quê? Nós nos corrigimos. E se nós estávamos errando em alguma coisa, rapidamente a gente vai ali, entra no nosso quarto, se ajoelha, pede perdão por intermédio de Yahusha e para de cometer aquele erro e prossegue para frente. Mas aquele que não escuta a exortação, aquele que não aceita ser disciplinado, o que acontece? Ele só vai tombando cada dia mais, ele só vai caindo cada dia mais. Então, nós temos que amar ser exortados, nós temos que amar a disciplina do Criador Yahweh, porque ela nos dá vida, ela nos corrige, ela nos tira do erro, do lamaçal, do pecado, da iniquidade. Porque tudo que o maligno quer é que nós continuamos no erro, é que nós continuamos praticando aquilo que é desagradável aos olhos do Criador. Veja que pessoas desobedientes, pessoas que estão cegas espiritualmente, elas não aceitam ser disciplinados. E é isso que o maligno quer. Porque o maligno sabe que a disciplina do Criador Yahweh, a exortação do Criador Yahweh, ela vai libertar aquela pessoa por intermédio do Salvador Yahshua. Porque quando vem a exortação sobre nós, rapidamente nós sabemos, não, realmente eu estou fazendo errado, eu tenho que me consertar. E nós temos que ter o quê? Esta humildade de saber ser exortados. Porque tem pessoas que têm dentro de si uma soberba muito grande, não aceita ser exortado. Não aceita, quer continuar naquele erro, porque acha que já sabe tudo. E que aquilo que está fazendo não vai mudar nada. Sendo que a iniquidade pode nos fazer perder a entrada no reino dos céus. É por isso que a palavra nos diz: buscai ao Criador Yahweh enquanto há tempo, buscai ao Criador Yahweh enquanto ainda se pode achar. Então nós temos que louvar quando Yahweh vem e nos exorta através da sua palavra. Nós temos que louvar quando Yahweh vem com a sua disciplina, porque aí sim vai vindo a purificação sobre nós, a limpeza interior. Então, olha que palavra: pelo que exortai-vos uns aos outros. Porque se você diz que ama o seu irmão, se eu digo que eu amo o meu irmão, mas eu vejo o meu irmão cometendo uma iniquidade, que eu sei que essa iniquidade pode fazer ele perder a entrada do reino dos céus, e eu vendo tudo isso, e eu continuo calada, será mesmo que eu amo o meu irmão? Eu estou deixando ele se afundar sem alertar ele? Agora, depois que eu alertar ele, e ele não quiser, aí já não é comigo,
Mas eu vou ter o quê? A minha consciência limpa de que eu fui lá, proclamei a verdade para ele, alertei ele dizendo, olha, isso aí que você está cometendo pode impedir a tua entrada no reino dos céus, isso aí que você está cometendo pode impedir a tua entrada no reino dos céus. Olha o que a palavra está dizendo, e ao não aceita isso é abominação para ele. Mas depois de eu levar a verdade para ele ou para ela, ele ou ela não quiser aceitar, aí já é com eles. Mas eu não vou ter a consciência pesada. Eu não vou ter a consciência pesada. Naquele grande dia, eu não vou ser cobrada de não ter falado a verdade. Entende? Então, se eu amo meus irmãos e eu vejo os meus irmãos cometendo erro e não chego para alertar, que amor é esse então que eu digo que eu sinto? Não é amor. Isso não é amor. Quem ama alerta, quem ama avisa, quem ama exorta, igual está na palavra. É por isso que nós temos que entender verdadeiramente o que é o amor. O amor não é você passar a mão na minha cabeça quando você me vê cometendo um erro. O amor não é eu passar a mão na sua cabeça quando eu vejo você cometendo erro. Isso não é amor. Isso é um querendo ver o outro e indo pro buraco. Amor é você ver eu cometendo um erro e você chegar, ó, Marie, vem cá, chama no canto. Vem cá, ó, isso que você tá cometendo, Marie, vai contra a palavra. E isso pode impedir a tua entrada no reino dos céus. É eu chegar, olha, irmão, irmã, isso aí que você tá fazendo não é certo, não. Olha o que a palavra diz sobre isso. Isso é amor. Ao contrário disso é falsidade. Ao contrário disso é ilusão. Ao contrário disso é um querendo ver o mal do outro. Porque a palavra está dizendo, exortai-vos uns aos outros. É como Iau fala. Eu exorto vocês, eu disciplino vocês porque eu amo vocês. E o pai que ama, disciplina, exorta. Porque o pai não quer ver o filho e a filha se afundar no erro. Então muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados. E dizendo, olha, não se preocupa. Sei que você está fazendo, não dá nada, não precisa você mudar. E você acha que essa pessoa te ama porque ela está passando a mão no seu erro? Tome cuidado, desperte, porque isso não é amor. Amor não é passar a mão na cabeça e no erro de ninguém, irmãos. Só que a humanidade está completamente cega e não sabe o que é o amor mais. As pessoas não sabem discernir o que é o amor. Não sabe discernir o que é o amor. Não sabe. Mas nós temos que aprender a discernir o que é o amor. Então muitos estão dentro de uma bolha, todos cegos. E acha que porque a pessoa vê o outro cometendo erro e não fala nada e continua ali alisando e paparicando, isso é amor. Isso não é amor, aquela pessoa tá pelas suas costas batendo palma e rindo de você. E o maligno tem usado cada vez mais dessa estratégia. Pode fazer de tudo, pode praticar tudo, que não dá nada. E a gente vê um levando o outro pro buraco. Sabe aquela palavra? É um cego guiando outro cego e ambos cairão no buraco. É exatamente isso que está acontecendo nesse século, nesta geração. Mas Iau está nos chamando, o eterno Criador está nos chamando, está nos despertando. Saibam discernir o que é o verdadeiro amor. Porque Satanás tem espalhado por aí o falso amor, que é aquele que pode tudo. É aquele que pode tudo. Então, aceite a exortação do Criador Iau quando vem através da palavra.
Porque quando nós somos exortados, disciplinados, aí sim, nós vamos estar sendo limpos. Nós vamos nos arrepender daquele erro que nós possamos estar cometendo. E aí sim nós vamos estar andando em direção ao reino dos céus. É por isso que a palavra nos diz, pelo que exortai-vos uns aos outros. Se você ama seu irmão, se você diz que ama seu irmão, se você diz que tem amor por ele, mas você vê ele cometendo um erro e você não o exorta, exortar de maneira sábia. Exortar de maneira sábia, como eu falei, não é humilhando. É exortar de maneira sábia, com sabedoria. É chamar ele num canto e falar com ele. Pega lá as escrituras, mostra para ele que isso que ele está cometendo não é legal. É chamar ali no privado. Simplesmente exortar de maneira sábia. Porque quando eu chego aqui e pego a palavra e digo, olha, se você continuar nesse vício, você pode perder a sua entrada no reino. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu amo vocês. Olha, tem que deixar o vício da masturbação. Olha, tem que deixar o vício da droga, o vício da bebida, o vício da pornografia, o vício da mentira. Quando eu exorto exatamente desta forma, é porque eu amo aos meus irmãos. É porque eu não quero ver os meus irmãos caminhando para as trevas. Eu não quero ver os meus irmãos perdendo a entrada no reino. Por isso que eu falo, olha, se você ainda tem algum tipo de vício, ainda comete isso, ainda comete aquilo, dá tempo de você se arrepender, dá tempo de você se consertar. Então isso é o verdadeiro amor. Isso é o verdadeiro amor. Porque aquilo que é abominação aos olhos de Iau, não adianta fingir, não adianta esconder. E as pessoas estão querendo esconder aquilo que é abominação ao eterno Iau. E pessoas estão indo para as trevas por causa disso. É por isso que não podemos deixar de exortarmos uns aos outros com sabedoria. Alertar os nossos irmãos, os recém-convertidos, os recém-chegados na presença de Yahshua Mashiach. Alertar a esses irmãos, para que esses irmãos possam estar caminhando para o reino e não para as trevas. É por isso que está aqui descrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 11, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos aos outros. Eu não posso querer só a minha entrada no reino, eu não posso querer só a minha edificação, eu não posso ser egoísta. Eu tenho que edificar a mim, mas edificar a vocês também, conforme o dom que o Criador Yahweh depositou sobre mim. Porque tem pessoas que é assim, não, eu sei que isso aqui é errado, eu sei, eu não vou cometer. Mas se eu ver outra pessoa cometendo, tô nem aí. Ela que vá pro buraco, ele que vá pro buraco. Isso é egoísmo. Egoísmo. Isso não é amor. Não, eu sei da verdade. O que importa é que eu sei da verdade. Não preciso edificar a ninguém, só a mim mesma, não. Eu tenho que querer e lutar pela minha entrada no reino, mas eu também tenho que estar trazendo aqui para vocês a palavra verdadeira, um alimento puro, um alimento sólido, para que vocês também sejam edificados. Eu tenho que fazer a minha parte. Obviamente que a entrada no reino é individual. Cada um vai ter que se esforçar para entrar no reino. Eu não posso aprovar a sua entrada no reino e nem você pode aprovar a minha entrada no reino.
Nós temos que correr para conseguirmos ser aprovados para entrar no reino. E quem vai aprovar a gente é o Criador Yahweh. Mas mesmo a entrada no reino sendo individual, cada um vai ter que se esforçar para entrar. Mesmo assim, eu tenho que estar aqui. Estar aqui trazendo a palavra, eu tenho que estar aqui alertando os meus irmãos, eu tenho que estar aqui edificando os meus irmãos por intermédio de Yahshua Mashiach e proclamando o evangelho genuíno. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser egoísta. Agora, se vão seguir ou não a palavra, aí já não é comigo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. O Criador Yahweh depositou um dom sobre a minha vida. E os dons que o Criador Yahweh deposita sobre as nossas vidas, nós não podemos enterrar. Nós não podemos enterrar. Ele tem que ser usado para que vocês sejam alcançados, para que muitas outras vidas sejam alcançadas. Nós temos que ter esse amor verdadeiro dentro de nós. Então nós temos que entender isto e seguir esta palavra. Louvado seja Yahweh, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos aos outros, como também o fazes. Então, nós não podemos nos cansar de exortar-vos uns aos outros. Nós não podemos nos cansar de edificarmos uns aos outros. Obviamente, cada um dentro do seu dom, né? Cada um dentro do seu dom. Quando você ora, quando você tem o dom da oração, e quando você ora, você está edificando os seus irmãos. Quando você tem o dom do louvor, quando você louva, você está edificando os irmãos. Quando você tem o dom de proclamar a palavra, você está edificando os seus irmãos. Quando você tem dentro de si uma sabedoria divina, linda, genuína, e você começa ali a falar da palavra, você começa ali já a edificar os seus irmãos. Isso tudo com muita humildade e com responsabilidade, obviamente. Então, nós temos que ir cada dia mais entender esta palavra e não rejeitar a exortação, mas sim tomar posse dela, se apoderar dela, abraçar ela, porque ela vai te direcionar ao caminho do reino, ela vai te consertar, ela vai te purificar, ela vai te limpar. Porque às vezes nós estamos cometendo algo de errado, muitas das vezes porque a gente não sabe. Aí quando chega aquele irmão ou aquela irmã com a palavra e vem exortando a gente sobre certo pecado, sobre certa iniquidade que é abominação para Yahweh, e a gente fala, nossa, então eu ainda estava cometendo esse pecado aí. Esse pecado aí que está na palavra, que essa irmã está dizendo, que esse irmão está dizendo que não pode cometer, eu ainda estava cometendo. Aí quando chega essa exortação, rapidamente essa pessoa desperta. Olha, é isso, então eu não posso cometer isso. Eu não posso cometer isso. Vou lá, vou pedir perdão e não vou cometer mais. Tá vendo? Aí a exortação fez efeito. E aquela vida foi lá e se consertou e parou de cometer aquele pecado, aquela abominação. Então veja como exortar uns aos outros é importante. E não ficar passando a mão na cabeça e vendo os irmãos cometendo um monte de coisas abomináveis e continua calado, e continua fingindo que não está vendo, mas o Eterno está vendo. O Eterno está vendo. Lembra que a gente leu lá em cima? Os olhos deles estão fixos sobre cada um de nós. Então não adianta. Não adianta. E infelizmente isso tem acontecido. Infelizmente isso tem acontecido. Mas tem um pequeno rebanho que está sendo despertado através da exortação, através da palavra, através do evangelho verdadeiro de Yahshua Mashiach, um evangelho que não é distorcido.
Então, louvado seja Yahweh. Então, por isso a importância, né? A importância da exortação. E é por isso que Yahshua Mashiach deixou aqui. Porque só assim para as vidas despertarem. Não é? No primeiro momento, quando você escuta uma exortação, óbvio que ela vai incomodar, óbvio que a carne não vai gostar, mas depois passa, e aquela vida desperta. Então não tenha medo de falar a verdade. Só saiba falar com sabedoria, ok? Só saiba falar com sabedoria. Apenas fale da maneira correta. E aquela vida, ela pode não aceitar no primeiro momento, mas depois ela vai refletir, depois ela vai pensar. E ela vai lá, vai se consertar. Porque nenhum de nós queremos perder a nossa entrada no reino. Então nós vamos lutar por ela, né? É por isso que quando eu cometo alguma coisa, agora eu vou falar de mim. Quando eu cometo alguma coisa, às vezes que eu não percebi naquele exato momento que eu cometi, e às vezes a minha mãe vem, a minha mãe é uma serva abençoada. Aí quando a minha mãe vem e fala, olha filha, isso aqui tá errado. Você sabe que isso está errado, porque você sabe que isso aqui vai contra a palavra. Você sabe que você não pode cometer isso, você não pode falar essas palavras. Então a minha mãe me exorta. Óbvio que naquele exato momento a carne vai, né, ficar com raiva. Mas aí eu tendo domínio da minha carne, eu dominando ela, eu continuo ali sentada, ouvindo a minha mãe falando. E quando ela termina de falar, rapidamente eu vou me consertar. Eu vou me consertar. Por que eu vou me consertar? Porque eu não quero perder a minha entrada no reino. E eu sei que eu tenho que aceitar a exortação, porque também está aqui na palavra. Eu não posso rejeitar a exortação quando ela chega até a mim. Porque quando essa exortação chega até a mim, eu sei que é Yahweh dizendo, ó, desperta, hein? Desperta, não tá me agradando você falando desse jeito, não tá me agradando você agindo assim, então, ó, desperta. Esqueceu que você tá lutando para entrar no reino? Então, quando a exortação do Eterno chega até a mim, através da minha mãe, rapidamente eu sei que é ele falando comigo, eu sei que é ele me alertando, eu sei que ele dizendo, ó, preste atenção, senão vai correr em vão. E lá na frente, ó, tropeça e cai. Então nós não podemos ser soberbos de rejeitar a exortação. E nós, pelo contrário, nós temos que nos alegrar, porque quando a exortação chega até você, é Yahweh falando contigo. É porque Yahweh te ama, é porque Yahweh me ama. Que ele me exorta, que ele me disciplina. Então, rapidamente, ó, eu abaixo a cabeça com humildade, recebo a exortação e rapidamente me conserto. Rapidamente me conserto. E depois vou lá, agradeço a minha mãe. Obrigada, mãe, é verdade, é verdade. Ai de mim, se não fosse o Eterno na minha vida. Ai de mim, se não fosse o Eterno para estar me exortando e me despertando. Então nós temos que ser assim, meus irmãos. Nós temos que ter a humildade. Nós temos que ter a humildade de abaixar nossas cabeças e ouvir a exortação e receber ela e se consertar. E isso sim é a verdadeira demonstração de um verdadeiro amor. De um verdadeiro amor. Isso é um verdadeiro amor. Quando a minha mãe vê que eu estou errando, que eu estou cometendo aquilo que não agrada ao Criador Yahweh, e ela vem rapidamente me alertando, é porque ela me ama. Ela me ama. Imagine se a minha mãe me visse cometendo erro, ela sabendo da verdade, e ela não me alerta. E ela continua ali, passando a mão na minha cabeça. Isso não é amor. E eu ia continuar lá, cometendo aquele erro. Eu ia continuar lá, irritando ao Criador Yahweh, cometendo aquilo que é abominação aos olhos dele. E naquele grande dia, o que ia ser de mim? Eu não ia ser aprovada para entrar no reino. Não iria.
Então, nós temos que entender que a exortação e a disciplina, esse sim é uma forma de demonstração do verdadeiro amor, ok? Continuamos. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Tá? Nós vamos ler o versículo 11 e 12. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz assim: Filho meu, não rejeite a disciplina de Iau. Filho meu, não rejeite a disciplina de Iau. E não abomine a sua repreensão. Irmãos, prestem atenção. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina de Iau. Tá vendo aí? Tá vendo aí o que a gente estava falando? Desde Filipenses, Salmos e Tessalonicenses. Lembra? Tá vendo aí que uma palavra, ela se une à outra. Uma palavra, ela não vem para derrubar a outra. Ela vem para unir. A palavra, o evangelho genuíno e verdadeiro, ela não vem para derrubar. Ela vem para se unir. Então você vê que uma se une na outra. Elas andam de mãos dadas. Elas não se separam. E aqui fala uma coisa e ali fala outra. Não, elas andam juntas. Porque as coisas de Iau é diferente. É perfeita. Então veja. Filho meu, não rejeite a disciplina de Iau. Ai daquele que rejeitar ser disciplinado. Então tu está rejeitando o eterno. Se eu rejeito a disciplina de Iau, eu estou rejeitando o meu próprio Criador. Eu estou rejeitando o meu Pai Celestial. Porque se eu amo ao Criador Iau, se eu falo o nome dele, falo Iau, falo o nome do filho dele e rejeito a disciplina dele e rejeito andar na verdade e na obediência, então eu estou rejeitando ao meu Criador. Então nós não podemos andar com hipocrisia. Nós não podemos andar com hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu falo pela boca, mas não cumpro com as minhas ações. Eu não coloco em prática, eu só falo. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então não adianta. Então não adianta dizer que segue a Iau, que segue a Iausha, mas rejeita a disciplina dele, rejeita ser obediente, então está sendo hipócrita. E nós não podemos ser hipócritas. Porque ninguém agindo com hipocrisia vai entrar no reino dos céus. Se eu agir com hipocrisia, eu não vou entrar no reino dos céus. Então, se eu digo que eu amo ao Criador Iau, se eu digo que eu sigo a Iau, que eu aceito e amo o filho dele, Iausha, mas ao mesmo tempo eu rejeito a disciplina, eu rejeito ser obediente, eu rejeito deixar o pecado, então eu estou rejeitando ao próprio Iau. Então eu estou sendo hipócrita. Então estou sendo hipócrita. E no meio da congregação de Yahshua Mashiach, não pode ter hipócritas. Mas tem que ter servos e servas verdadeiras. Que fala de Yau, fala de Yahshua, que ama Yau, que ama Yahshua.
e abraça a disciplina do Criador Yahweh. Abraça ela, ama os mandamentos do Criador Yahweh por intermédio de Yahushua. Cada dia por dia está lutando para se consertar. Então, veja, meu filho, não rejeite a disciplina de Yahweh. Irmãos, quantos nós temos visto? Quanto nós temos visto? A maioria rejeitando a disciplina do Criador Yahweh e seguindo seus próprios caminhos. E colocando as suas próprias regras. Passando por cima do que está escrito nas Escrituras. Quanto eu tenho visto isso e quanto isso tem me assustado. E eu tenho pedido benevolência por esses que estão fazendo isso. Porque é muito grave. Nós não estamos aqui para nós fazermos as regras. Nós não estamos aqui para nós ditarmos as regras. Nós não estamos aqui para passar por cima da palavra do Criador Yahweh. Nós estamos aqui para obedecer a disciplina do Criador Yahweh e a sua palavra por intermédio de Yahushua. Quem somos nós? Quem somos nós para passar por cima da palavra do Criador e começar nós mesmos a ditar as regras, passando por cima da palavra do Criador e dizendo, não, isso aí deixa fora, não, isso aí não serve para mim. Quem deu essa autoridade? Quem? Porque o Eterno não foi. Quantos têm rejeitado a disciplina do Eterno Yahweh e seguido seus próprios caminhos, seus próprios entendimentos? Mas é que eu acho que é assim que é certo. Nós não temos que achar nada. Quem sabe é o Criador Yahweh, e se ele deixou o descrito, é porque é assim que tem que ser. Mas eu acho que tem que fazer assim. Nós não temos que achar nada. Não temos que achar nada. Porque quem sabe é Yahweh. Quem comanda é Ele que é o soberano, é Ele que é o Altíssimo. É Ele que é o dono de toda a sabedoria. É Ele. Então nós não podemos passar por cima daquilo que Ele já deixou decretado, só porque a gente não gosta. Nós não temos que gostar, nós só temos que fazer. Porque quando eu fazia o que eu gostava, sabe o que eu encontrei? Sabe o que eu encontrei? Eu só encontrei o que não presta. Quando eu fazia o que eu queria e do meu jeito, eu só quebrei a minha cara. Eu só me afundei, eu estava podre, fedendo. Marie, estava podre, fedendo. Porque eu fiz minhas próprias regras. Porque eu passei por cima da palavra do Criador Yahweh. E eu apodreci. Sabe por que eu apodreci? Porque eu rejeitei a disciplina de nosso Pai Yahweh. Eu quis fazer do meu jeito. Eu quis impor as minhas regras. Coitada de mim. Mas pela benevolência de Yahweh, Ele teve muita piedade de mim. E enviou Yahushua para me resgatar e me deu uma segunda chance. E aqui eu estou alertando vocês. Então, quem somos nós para desprezar a disciplina de Yahweh dos exércitos que está aqui nas Escrituras? Quem somos nós para passar por cima das Escrituras e começar nós mesmos a ditar as regras?
Eu não tenho que gostar de nada, eu só tenho que fazer o que Yahweh ordenou. Porque o que eu gosto não serve para nada. Só me serve para me levar ao erro e à queda. Porque essa carne aqui, esse corpo aqui que nós temos, só gosta do que não presta. Só gosta do lamaçal. E é por isso que veio a disciplina de Yahweh para botar regras nesse corpo e nessa carne tão imunda. Para botar regras e nós começarmos a ter domínio próprio. Esse corpo precisa de regras que vêm do eterno Yahweh através da sua palavra. Esse corpo precisa de disciplina para que ele possa ter o que? Autodomínio, autocontrole. A disciplina serve para isso, para nós termos autodomínio, autocontrole, para nós não deixarmos os nossos corpos, as nossas mentes voltar a ser escravizadas por Satanás e por tudo aquilo que ele coloca nesse mundo. É por isso que veio a disciplina do Eterno. Porque essa carne só gosta do que não presta. E é por isso que nós não temos que fazer o que nós gostamos. Porque o que nós gostamos não presta para nada. Não presta para nada. Nada. Porque esse corpo que nós estamos só deseja o que não presta. Só deseja o que não presta. É por isso que Yahweh vem, envia Yahusha, nos resgata. E aí Yahusha começa a colocar, a aplicar as disciplinas do eterno Yahweh. Aí o nosso corpo começa a ter domínio, autocontrole. Porque a gente está aceitando a disciplina do eterno Yahweh. Nós vamos introduzindo em nós a disciplina. E deixando os erros que nós cometíamos. Deixando o alcoolismo, deixando a prostituição, deixando as drogas, deixando a vida mundana, largando os velhos trapos, tendo uma mente renovada. Mas isso só acontece quando nós aceitamos a disciplina de Yahweh. E não nós mesmos queremos colocar as regras. Não, eu faço o que eu gosto, é eu que mando em mim, é eu que sei. Não, eu não posso fazer o que eu gosto, senão o que vai estar me esperando é as trevas lá na frente. Eu não tenho que fazer o que eu gosto, eu não tenho que fazer o que me agrada, eu tenho que fazer o que agrada a Yahweh. E nós temos visto este erro acontecendo. E todo mundo tem ficado calado, sabe por quê? Falar a verdade, sabe o que traz? Perseguição, pedrada. Mas ao mesmo tempo, nos traz alívio. De naquele grande dia nós estarmos com a consciência limpa. Deixa que taquem pedrada, deixem que fale, mas nós não podemos nos calar diante as mentiras. Nós temos que proclamar a verdade. Mesmo que sejamos expulsos de ambientes, de grupos, não sei, não importa. Mas nós não podemos ser coniventes com a mentira. Nós temos que estar longe de toda mentira. Nós temos que proclamar a verdade. Com ousadia, com discernimento, com sabedoria. Então eu não faço o que eu gosto. Eu não faço o que eu gosto, o que me é agradável. Não, eu faço o que é agradável a Yahweh. Eu faço o que Yahweh gosta, o que ele deixou ordenado é que eu vou lutar para fazer. Então não sou eu que boto as regras e que dou as regras. Mas é Yahweh que já colocou essas regras e está aqui na sua palavra. É Yahweh que já colocou essas disciplinas e já está aqui na sua palavra. E eu não posso passar por cima dela. Eu não posso rasgar ela e ensinar os outros da minha maneira, da minha forma. Não, quem sou eu?
Eu não sou nada, sou pó. Quem é Yah? E eu tô aqui para obedecer a ele, seguir as regras dele, as disciplinas dele, porque elas sim são vida para o meu espírito. É as disciplinas do Criador Yah, é a palavra de Yah que eu tenho que proclamar. Ide proclamai sobre toda a terra a palavra do Criador. Então, está muito claro. Então, nós temos que rapidamente parar com essa mania, né? Parar com essa mania de nós fazermos apenas o que nós gostamos. Coitados de nós se nós ficarmos pensando assim. Nós temos que fazer o que Yah gosta, o que é agradável a ele. Então não caia nesta cilada de quando chegarem até você e dizerem, não, faz o que você gosta, faz o que você acha que é certo. Segue o seu próprio entendimento. Segue o teu coração. Se o teu coração está mandando. É? O que Yah disse? O coração é enganoso. E eu não quero que vocês sigam o coração de vocês, porque o coração de vocês é enganoso. Eu quero que vocês sigam as minhas palavras, porque elas sim são fiéis e verdadeiras e irão se cumprir. Porque se eu, Marie, for seguir o meu coração, eu tô ferrada. Irmãos, eu tô ferrada, eu tô frita. Sabe por quê? Porque o meu coração, junto com a minha carne, também só pede o que não presta. O meu coração e a minha carne pede para eu voltar para a bebida, para eu voltar para o oculismo, para eu voltar a exibir meu corpo como eu exibia. É isso que o meu coração e a minha carne pede. Já pensou se eu fosse ouvir o meu coração? E o maligno sabe disso. E ele usa isso. É por isso que chega pessoas até a nós dizendo assim, segue o teu coração. Isso aí que a palavra está dizendo, não segue não. É difícil demais. Isso aí vai atrapalhar a tua vida, menina, menino, homem. Segue isso aí não. Segue apenas o teu coração. É você que faz as regras. Satanás falando. Satanás falando. É por isso que Yah deixou na sua palavra. Cuidado, porque o coração de vocês é enganoso. E ele leva vocês ao erro, à queda. Cuidado, a carne de vocês não presta para nada. É por isso que vocês têm que dominar ela. Me obedecendo, guardando os meus mandamentos através de Yah, seguindo as minhas disciplinas. Para que vocês tenham autocontrole, autodomínio. E quando chegue essas ofertas vindas do inferno, vocês rapidamente rejeitem. E vocês saibam que quem está falando não sou eu. Então, por isso que eu, Marie, não sigo o meu coração. Eu sigo o que está na palavra de Yah. Porque o meu coração e a minha carne só pede o que não presta. E quando eu segui o meu coração e a minha carne, como eu falei para vocês, eu fiquei podre, imunda, eu fedia. Eu fedia. E se não fosse pela benevolência de Yah, eu estaria morta. Eu estaria morta. E Satanás teria ganhado a minha alma. É por isso que quando chegam essas pessoas falando para nós, siga o coração de vocês. Se o coração está dizendo que é certo, então é certo. Satanás falando. Porque o que é certo está na palavra de Yah. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque eu vou te falar como Satanás tem usado de palavras que vêm em forma de flores. E quando você escuta, você acha que aquela pessoa está querendo o teu bem e que ela está te dando um ótimo conselho. Se você não tiver na torre da vigilância, você vai cair. Porque Satanás ele tem usado
de uma malícia quase imperceptível, porque ele tem vindo em forma demonstrando que ama, demonstrando que está falando isso porque aquela pessoa ama. Ai, ela está falando isso é porque me ama. Ai, é verdade isso que ela está falando, porque olha a forma que ela fala. Então Satanás, ele tem entrado em muitos ambientes, em muitos lugares. Tem pessoas que é o próprio Satanás falando e quem está ouvindo não está percebendo e está caindo nessa armadilha. E Satanás, ele tem usado desta narrativa: siga o seu coração. Se o seu coração está dizendo que é certo, então siga. Não, você que sabe, é você que faz as regras. Imagina, a vida é sua. Vocês entendem como Satanás tem entrado? Como ele tem entrado? E muitos estão caindo. E não estão enxergando. Sabe por que não enxerga? Sabe por que não enxerga? Porque tem feito isso aqui, ó, rejeitado a disciplina de Yahweh. E quem rejeita a disciplina de Yahweh fica cego espiritualmente. Quem rejeita a disciplina de Yahweh fica cego espiritualmente. Aí Satanás chega usando bocas de pessoas e aquela pessoa cai. Por quê? Deixou de lado a disciplina. Quem deixa de lado a disciplina fica cego. Sai da torre da vigilância, o Espírito do Eterno sai daquela pessoa. E aí, ó, fica perdido e é levado por qualquer vento. Por qualquer vento. Por qualquer firula é enganado. Por qualquer fábula. E Satanás usa pessoas trazendo fábulas bonitas. Bonitas. E como aquela pessoa já rejeitou a disciplina do Eterno, ela vai cair em todas. É por isso que Yahweh está alertando. Filho meu, não rejeites a disciplina de Yahweh, porque a disciplina vai te manter na torre da vigilância. Quando você segue a disciplina de Yahweh, obedece a palavra de Yahweh, quando chega a cilada, as armaduras estão sobre você. E aí você não cai, porque você rapidamente percebe que é o maligno falando na boca daquela pessoa. Mas porque muitos têm caído. Porque já rejeitou a disciplina de Yahweh, porque já está seguindo os seus próprios entendimentos, já está aí, ó, seguindo o seu próprio coração, sendo que Yahweh disse: o coração de vocês é enganoso. Entenderam? Então, Yahweh está nesse dia falando conosco. Nesse dia falando conosco. Meus filhos, Yahweh está falando. Yahweh está falando em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina de Yahweh. E não abandone, e não abomine a sua repreensão. E não abomine a sua repreensão. E quantos têm feito isso? Muitos têm abominado a repreensão de Yahweh. Não aceita. Não aceita. Age com rebeldia. Age com rebeldia. Mas o Criador está dizendo: e não abomine a sua repreensão. Pois Yahweh repreende aqueles a quem ama, assim como o pai faz com um filho querido. Se Yahweh está nos repreendendo, se Yahweh está nos disciplinando, se Yahweh está aplicando em nós as suas disciplinas, Ele está fazendo tudo isso porque Ele nos ama. E porque nós somos filhos queridos. Então não caia nessas ladainhas vindas do inferno que estão sendo faladas aí. Não caia.
Não abominem a repreensão de Yahweh e a disciplina, não rejeitem a disciplina do Eterno. Porque ele está dizendo, pois Yahweh repreende. Então nós vamos ser repreendidos por Yahweh quando nós estivermos errando. Quando nós estivermos praticando coisas dentro da nossa casa, do nosso quarto, pensando que ninguém está vendo, mas Yahweh está vendo. Quando nós estivermos cometendo essas coisas erradas, Yahweh vai vir e vai nos repreender através da sua palavra, usando um filho fiel, uma filha fiel, e vai nos repreender através da sua palavra. Por quê? Porque ele nos ama. Porque nós somos filhos queridos e Yahweh não quer ver a gente perdendo a entrada no reino dos céus. Então, quando essa repreensão chegar até a mim, chegar até você, não fique revoltado, não fique com raiva, mas saiba que é porque Yahweh te ama, saiba porque é Yahweh te protegendo das mãos de Satanás, que tem lutado aí 24 horas por dia para tragar os filhos de Yahweh, para tirar os filhos de Yahweh da disciplina, da obediência. Então, quando a repreensão chegar até você, não fique com ódio, não fique com raiva. Quando chegar um filho de Yahweh, uma filha de Yahweh, obediente, decente, dizendo para você deixar tal erro, porque isso é abominação a Yahweh, receba de coração aberto, receba, porque é o Eterno falando com você, é o Eterno querendo te tirar do lamaçal, é o Eterno querendo te resgatar das mãos de Satanás, é o Eterno te dando uma chance para você caminhar em direção ao reino. Porque Yahweh está dizendo, olha, pois Yahweh repreende aqueles a quem ama. Então, se essa repreensão está chegando até você, é porque Yahweh te ama. É porque Ele quer o seu bem. Então, veja, assim como o pai faz com um filho querido. Tá vendo? Por que quando a minha mãe vê que se eu cometo algum tipo de erro e ela rapidamente vê e vem correndo me repreender, por que ela vem correndo me repreender? Por quê? Porque eu sou uma filha querida, porque ela me ama. A mesma coisa que Yahweh está dizendo aqui, ó. Assim como o pai faz com o filho querido. Todos os pais que amam seus filhos, todas as mães que amam seus filhos, quando vê os seus filhos errando, cometendo aquilo que é terrivelmente aos olhos de Yahweh, rapidamente vai e repreende o filho, repreende a filha, porque ama. E Yahweh é a mesma coisa, Ele nos repreende porque Ele nos ama, porque nós somos filhos queridos para Ele. Só que esta palavra aqui verdadeira, muitos estão fazendo questão de enterrar. Muitos estão fazendo questão de enterrar. Por que estão fazendo questão de enterrar? Porque é Satanás usando. Porque Satanás sabe que se ele enterrar essa palavra, ele sabe que ele vai ganhar muitas almas para ele. Porque ele sabe que um filho, uma filha que não obedece o Criador está perdido. Aí quem ganha é ele. É por isso que ele tem usado muitos para pregar o contrário disso aqui, ó. Para distorcer isso aqui. Por quê? Por quê? Para ele ganhar almas para ele. Para a verdade ficar lá, ó, enterrada. E o povo não despertar. Para os servos, para as servas não despertar. Quantas pessoas você tem ouvido falando esta palavra? Quantas? Eu não vejo quase ninguém. Eu vejo a maioria pregando o seu próprio entendimento, pregando aquilo que só é agradável a ela e aqueles que estão ouvindo. É só o que eu estou vendo. Eu posso contar nos dedos, é pingado os servos e as servas que têm pregado o evangelho verdadeiro. Que têm pregado que o pecado ainda continua sendo pecado. Que têm pregado que a abominação ainda continua sendo abominação. E que tem que mudar, e que tem que se arrepender.
Irmãos, não tem como herdar o reino do céu se não houver arrependimento, se não houver mudança genuína de dentro para fora. Não tem como herdar o reino do céu se não deixar as práticas imundas. Não tem como. Não tem como. Mas quantos têm pregado esta verdade? Quantos? Quantos? Quantos têm feito como o apóstolo João Batista? Quantos? Não estou vendo. Para você ver. Naquele deserto só tinha João Batista pregando a verdade. E por isso o mataram. Porque ele não tinha medo de pregar a verdade. Ele não tinha medo de ser apredejado. Ele não tinha medo de estar sozinho no deserto. Ele não tinha medo de perder multidões. Não, ele tinha medo era de perder a salvação do espírito dele. Ele tinha medo de perder o rei. Então, João Batista não era covarde. Ele não tinha medo de pregar contra a prostituição. Ele não tinha medo de pregar contra o adultério. Ele não tinha medo de pregar contra o pecado. E ele não escondia. E é por isso que ele foi tão odiado, tão massacrado. Mas depois foi honrado. Depois foi honrado. Mas quantos? Quantos João Batista você tem visto por aí? Eu não tenho visto quase nenhum. Eu estou vendo a maioria escondendo a palavra verdadeira. E com medo de pregar a palavra verdadeira. Com medo de perder seguidores, de perder likes, de perder números. E tem ocultado a verdade para agradar pessoas. Mas saiba, enquanto você ficar querendo agradar pessoas, você vai estar desagradando ao Eterno e ao. É por isso que João Batista não queria agradar pessoas. Ele queria agradar ao Eterno e ao. E assim ele o fez. E assim tantas vidas se arrependeram de seus pecados e foram imergidos pelas mãos de João Batista. Porque uma vida, verdadeiramente, quando ela escuta a palavra verdadeira, ela é tocada. E ela se arrepende daquele erro. Porque todo erro que não é confrontado, ele vai continuar sendo cometido. Todo erro que não é confrontado, ele vai continuar sendo cometido, porque não tem ninguém afrontando. Então ele vai continuar sendo cometido. E para eu parar de cometer certos erros, alguém tem que vir e me confrontar. Alguém tem que vir e desenterrar esse erro na minha cara e dizer, olha, isso aqui, você tem que parar de cometer isso. E quando esse erro vem, quando esse confronto vem até a mim, e aí é que vem o despertamento. É por isso que João Batista, ele confrontava, ele batia de frente com o pecado. E ele falava a verdade. E enquanto tinham muitos odiando ele por ele estar falando a verdade, ao mesmo tempo tinha muitos se arrependendo. Ao mesmo tempo tinha muitos sendo imergidos pelas suas mãos. Ao mesmo tempo tinham muitos caindo em lágrimas e deixando seus erros e seus pecados. Entendem? Mas para isso tem que confrontar. Para isso tem que entrar no meio da batalha. Não pode ter medo de quem vai ouvir e não vai gostar. Não. Porque se eu for ter medo de pregar a palavra, porque quando eu falar a verdade não vão gostar, se eu for ter medo disso, eu não vou pregar a palavra nunca.
Se eu for ter medo disso, eu não vou agradar o Eternial nunca. E eu não vou cumprir com o meu chamado nunca. Então, veja, nós temos que ter essa coragem que João Batista tinha. Homem de coragem. Homem que tinha o espírito de Yahweh. Homem que tinha o espírito de Yahweh. Que bateu de frente e denunciou o pecado. João Batista denunciava o pecado. João Batista não ocultava o pecado. João Batista não escondia o pecado. João Batista denunciava o pecado. Porque só quando a gente, como eu falei, denuncia o pecado, é que aquela pessoa desperta e para de cometer. É por isso que João Batista denunciava o pecado. Por isso que João Batista falava, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os pecadores que cometem iniquidades que são abominações para o Criador Yahweh não herdarão o reino dos céus. Olha, deixa essa mulher, hein? Porque ela não é tua, ela é a mulher do teu irmão. Assim João Batista falou. E quando ele falou isso, aquela que ouviu já foi planejando a morte de João Batista. Mas João Batista não teve medo. Porque ele era revestido de poder e autoridade. Ele era revestido de muito poder, de muita autoridade. Louvado seja Yahweh. Que Yahweh levante muitos João Batistas ainda nesta geração. Servos e servas que não têm medo de denunciar o pecado. Servos e servas que não têm medo de proclamar a verdade através da palavra e por intermédio de Yahshua Mashiach. Servos e servas que não ocultam o pecado, mas sim denuncia o pecado para que vidas sejam libertas. No nome de Yahshua Mashiach. Vejamos. Continuamos. Vamos também agora em Provérbios, capítulo 1, 7, diz assim: o temor a Yahweh é o princípio do conhecimento. Se você acha que tem conhecimento, mas não respeita a Yahweh, não teme a Ele, você não tem conhecimento algum. Se eu achar que eu tenho conhecimento, mas eu não respeitar e eu não temer ao Criador Yahweh, eu não tenho conhecimento nenhum. Conhecimento nenhum. O temor a Yahweh é o princípio do conhecimento. Por quê? Porque quem teme a Yahweh respeita Ele. Quem teme a Yahweh recebe a disciplina, a exortação dEle. Quem teme a Yahweh coloca em prática a sua palavra e os seus mandamentos por intermédio de Yahshua Mashiach. É por isso que é o princípio do conhecimento, é o temor. Porque quando você teme ao Criador Yahweh e você o respeita, consequentemente você vai obedecer a palavra dele, botar em prática a palavra dele, vai receber a disciplina dele, a exortação dele. Aí sim vai estar sobre você todo o conhecimento. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. Seguindo, apenas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tá vendo? Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor de Yahweh é o princípio do conhecimento. Apenas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Você está vendo? Esses que estão rejeitando a disciplina de Yahweh e seguindo o seu próprio coração, o seu próprio entendimento, fazendo as suas próprias regras, aos olhos de Yahweh eles são tolos. Aos olhos de Yahweh eles são
tolos, porque está dizendo aqui, ó, apenas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se nós desprezarmos a sabedoria e a disciplina, nós vamos estar sendo tolos aos olhos do Criador. Então, não caia nisso, não entre nesses grupinhos que eles mesmos ditam as próprias regras, que eles mesmos seguem os seus próprios entendimentos e o seu próprio coração. Porque aos olhos do Eterno eles estão sendo tolos. Nós temos que seguir a Yahweh e a palavra dele através do filho dele, Yahshua. Esses que falam para a gente desprezar a disciplina do Eterno, para a gente desprezar a exortação do Eterno, são tolos. E se nós seguirmos o exemplo dele, nós vamos estar sendo tolos também. E não é isso que nós queremos. E não é isso que o Eterno Yahweh quer para nós. É por isso que ele está aqui, falando conosco através da sua palavra, por intermédio de Yahshua Mashiach, mostrando para nós a verdade. Mostrando para nós a verdade. Queira Satanás ou não, a verdade está sendo dita. E Yahweh vai nos proteger de toda a fúria maligna. Louvado seja Yahweh. Então veja, apenas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina, tá vendo? E quantos têm agido como tolos, não é verdade? Desprezando a disciplina, desprezando as exortações, desprezando os mandamentos do Eterno através de Salvador Yahshua, né? Rejeitando ser filhos obedientes, rejeitando a santificação, né? Então, esses estão sendo tolos. Então, nós não podemos, irmãos, seguir os exemplos dessas pessoas. Nós não podemos seguir os exemplos dessas pessoas. Porque a palavra está nos dizendo, apenas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, nós não podemos agir como tolos, ok? Continuamos. Salmos 25, Salmos capítulo 25, versículo 8 e 9, ok? Salmos capítulo 25, versículo 8 e 9, diz assim: bom e reto é Yahweh. Veja, bom e reto é Yahweh. Prestem atenção. Só nesse começo do versículo 8, aqui já está dizendo tudo. Por isso que eu digo, a gente não pode ler a palavra correndo, tem que ler ela devagar. Veja, bom e reto é Yahweh. Por acaso está dizendo bom e reto é o homem? Está dizendo? Bom e reto é o homem? Não. Olha aqui. Bom e reto é Yahweh. Então veja. Bom e reto é Yahweh. Então só o que aqui está dizendo já explica tudo. Bom e reto é Yahweh. Então, só o que vem do Eterno Yahweh através da sua palavra é o que nós devemos seguir, irmãos. Porque só Yahweh é bom e reto. E a palavra verdadeira só vem dele, só foi deixada por ele. E está aqui. Então é ela que nós devemos seguir. Não entendimentos humanos. Então veja, ó, bom e reto é Yahweh. Yahweh é bom e ele é reto. Só em Yahweh está aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é perfeito. Só nele. Só o que vem de Yahweh é que pode ser bom e reto. O que não vem de Yahweh, o que vem de seres humanos, não tem como ser bom e reto. Não tem como ser bom e reto. Por isso que nós não temos que seguir. Nós temos que seguir a Yahweh, que é bom e reto. Por isso nós temos que seguir a palavra de Yahweh, porque veio dele. E sobre ele está a retidão, está a perfeição, a sabedoria completa.
É por isso que Iau está deixando claro, ó, bom e reto é Iau. Continuamos. Por isso ele instrui os pecadores no caminho a seguir. Tá vendo isso aqui? É isso que João Batista fazia. Quando João Batista denunciava o pecado, quando João Batista alertava naquele deserto, ele fazia isso aqui, ó. João Batista, através do Espírito de algo que habitava nele, ensinava o caminho que os pecadores tinham que seguir. João Batista chamava os pecadores ao arrependimento. Se arrependam dessas práticas, se arrependam desses pecados e venham para o caminho reto e bom que só Iau pode dar a vocês. Compreendem? Então só Iau, através da sua palavra, por intermédio de Yahshua Mashiach, só ele chama os pecadores ao arrependimento. E depois que esses pecadores se arrependem daquilo que cometiam, Yahweh ensina eles ao caminho que deve seguir daí para frente. Como ele fez comigo. Como ele fez comigo. Yahweh me chamou pecadora, podre, suja. Como eu disse, eu fedia. Podre, suja. Aí Yahweh me chama por intermédio de Yahshua, aí eu venho, me arrependo e agora eu começo a seguir o caminho que Yahweh quer que eu siga. Por isso que a palavra está dizendo, bom e reto é Yahweh. Por isso ele instrui, tá vendo? Agora Yahweh me instrui o caminho que eu devo seguir, depois que ele vem e me resgata por intermédio de Yahshua daquele lamaçal que eu vivia. Aí Yahshua vem, me pega, aí agora Yahweh vem por intermédio de Yahshua e começa a me instruir no caminho que eu devo seguir. Então quem nos ensina o caminho que nós devemos seguir é Yahweh dos exércitos, por intermédio de Yahshua Mashiach. Então eu seguia um caminho totalmente errado, que ia contra a palavra de Yahweh. Eu seguia o caminho do próprio Satanás. Né? Porque eu fazia tudo que o maligno gostava. Né? Eu era uma pecadora. Estava lá no mundo, fazendo coisas abomináveis. Mas aí, Yahweh me dá uma segunda chance, envia Yahshua me resgata. E agora, Yahweh vem me ensinando o caminho que eu devo andar. Então, só quem pode nos ensinar o caminho correto que nós devemos andar é Yahweh dos exércitos. O caminho que eu seguia, eu aprendi com o homem terreno. Eu aprendi com os exemplos desta terra. Por isso só aprendi caminhos errados, porque quem estava me ensinando era Yahweh? Não, quem estava me ensinando era seres humanos, pessoas que estavam cometendo o mesmo erro que depois que eu comecei a imitar eles, eu comecei a seguir também. Então, é por isso que é Yahweh que nos ensina o caminho que nós devemos seguir depois que nós somos resgatados. E como é que ele ensina? É através da sua palavra. A palavra dele é o mapa. Aqui está o mapa, aqui está o caminho que nós devemos seguir. Aqui está falando como nós devemos agir, como nós devemos prosseguir. Aqui está falando tudo que nós não podemos cometer. Aqui está falando tudo que a gente tem que deixar. Então, a palavra de Yahweh, por intermédio de Yahshua, é o caminho. Por isso ele está dizendo, bom e reto é Yahweh. Por isso ele instrui os pecadores no caminho a seguir. Versículo 9. Guiará os mansos no que é certo e ensinará aos mansos o seu caminho. Veja, agora vamos
observar o versículo 9. Veja só. Guiará os mansos no que é certo. Então Yahweh vai guiar apenas os mansos. Não tem como Yahweh guiar soberbo, porque soberbo não escuta ninguém. Soberbo não escuta ninguém. É por isso que só escuta a voz do eterno Yahweh, só segue o caminho que Yahweh quer aqueles que é manso, aqueles que não têm dentro de si soberba. É por isso que ela está dizendo, guiará os mansos no que é certo. Os mansos. Veja que pessoas mansas, elas não têm soberba dentro de si, elas são tão humildes que ele aceita ser disciplinado, ser exortado, né? Porque é manso, é humilde. O que mais quer é agradar o Pai, Yahweh. Aí, Yahweh trabalha. Aí tem como Yahweh entrar e fazer a obra. Por isso que está na palavra do Eterno. Aquele que abrir seu coração, eu entrarei. Então, Yahweh não invade e nem arromba a porta de ninguém. Yahweh é educado. Yahweh só entra aonde as pessoas permitem que ele entre. Então, Yahweh só guia aqueles que permitir ser guiado por ele. Aqueles que não tiver dentro de si soberba. Por isso ele está dizendo, guiará os mansos no que é reto. Por isso, a importância de nós sermos mansos, sem soberbas dentro de nós. Por isso que nós temos que ser humildes. Porque se nós prosseguirmos assim, Yahweh vai nos guiar. Mas se nós fazemos ao contrário, não tem como ele nos guiar. Porque como eu disse, ele não arromba a porta de ninguém. Ele só faz e ele só trabalha naqueles que permitem que ele entre e trabalhe. Aqueles que digam, entra, Pai. Entra, Yahweh. Entra, envia teu filho Yahusha, entra. A minha casa está aberta. A minha casa está aberta. O meu templo está aberto, que é o nosso corpo. Está aberto. Para que tu entre e para que tu trabalhe. Para que tu me guie. Para que tu coloque em mim a disciplina, a correção. Esses que agirem dessa forma, aí sim, Yahweh vai trabalhar como ele está dizendo. Guiará os mansos no que é reto. E ensinará aos mansos o seu caminho. Então, aos mansos Yahweh guiará. Aos mansos Yahweh ensinará o seu caminho. Então, a mansidão que ele está falando é essa. É não ter dentro de si soberba, porque todo soberbo, toda soberba rejeita as instruções de Yahweh, rejeita a disciplina de Yahweh. Aí não tem como ele trabalhar, por isso ele está dizendo, eu só vou trabalhar na vida dos mansos, dos humildes, dos coração quebrantado. Muitos que ainda estão aí no mundo, tá lá no mundo. Mas quando for da vontade de Yahweh chamar, eles rapidamente têm um coração quebrantado. Não tem soberba, são humildes. São humildes. Uma vez eu estava andando na rua, onde eu moro, não onde eu moro, mais pra frente, chamada Gávea. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que estava no mundo, mas que tinha um coração quebrantado, que não tinha dentro de si soberba. E eu estava andando, nessa época eu ainda estudava, né? Eu ainda estava no colegial. E eu sempre andava com moeda dentro da minha mochila. E quando eu estava vindo, eu parei e fui dar uma moeda ali para ele e comecei a falar do eterno Yahweh para ele. E rapidamente ele parou para me ouvir.
Rapidamente ele parou para me ouvir. E ele me ouviu. Eu falando das disciplinas do Eterno, de como nós temos que fazer para agradar o Eterno, as coisas que nós temos que abandonar para podermos entrar no reino. Ele ouviu. Por quê? Porque dentro dele não tinha soberba. Dentro dele não tinha soberba. Ele abriu o coração para ouvir a palavra do Eterno Yahweh. Então, claramente, ele disse: entra, pode falar comigo. Ele não disse: entra para mim, mas sim para o Eterno que estava me usando para falar com ele. E ele era um morador de rua. É por isso que eu digo, Yahweh surpreende. Ele era um morador de rua. Ele era um morador de rua, não conhecia a palavra, mas abriu as portas para receber Yahweh. Abriu as portas para ouvir a palavra do Criador. E muitos que já servem a Yahweh, já conhecem a palavra e são rebeldes. E rejeitam a disciplina e a correção. Mas veja um morador de rua, hein? Um morador de rua. Que ninguém dá nada, né? Muitas vezes passa, chuta, sente nojo. Mas é na vida desses aonde há o mais trabalha. É na vida desses aonde há o mais tem sede de enviar Yahshua para resgatar cada um deles. E nesse dia eu aprendi uma grande lição. Para você ver. Quantos sabem da verdade? Falam o Yahshua, mas os corações carregados de soberba e rejeitam a correção de Yahweh. Mas um morador de rua, abriu o seu coração e disse: pode entrar. E ali ele ouviu tudo que eu falei para ele através da palavra. Ali ele recebeu com humildade. Então tá vendo o exemplo? Tá vendo o exemplo? E é na vida desses mansos que Yahweh vai trabalhar. É na vida desses mansos que Yahweh vai resgatar. É por isso que Yahweh está falando conosco. Sejam mansos, não tenham dentro de si soberba alguma. Recebo a minha palavra. Por isso que ele está dizendo: guiará os mansos no que é certo e ensinará os mansos o seu caminho. Então que nós vamos estar atentos. Louvado seja Yahweh. Continuamos. Atos capítulo 20, versículo 20, ok? Atos 20, versículo 20. Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensiná-los publicamente de casa em casa. Veja só. Que palavra extraordinária que está aqui localizada em Atos capítulo 20, versículo 20. Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma. Veja. O apóstolo está dizendo: não deixei de falar a vocês coisa alguma. Não ocultei nada. Não deixei de falar a verdade para vocês. Tá vendo? Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensiná-los publicamente e de casa em casa. Então, o apóstolo não tinha vergonha de ensinar a verdade, de proclamar a verdade, de pregar contra a iniquidade.
Ele não deixou de falar a verdade em momento nenhum. Ele não deixou de falar coisa alguma. Tudo que Yahweh deu para ele, ele passou para todo o povo. Tudo que ele viu, todos os ensinamentos que ele viu e ouviu de Yahshua Mashiach, ele passou. Ensinou de casa em casa, ensinou publicamente. Ele não se acovardou, assim como João Batista, o apóstolo Paulo também. Não se acovardou. E assim ele o fez. É por isso que nós não podemos ter medo. Às vezes Yahweh depositou sobre você o dom de você estar aí proclamando o evangelho, proclamando a palavra de Yahweh, mas às vezes você tem medo. Às vezes você pensa aí o que vão pensar, vão me rejeitar, vão me apedrejar. Não se preocupe. Feliz aquele que for perseguido por estar pregando a palavra verdadeira. Porque verdadeiramente esses que são perseguidos por estar batendo de frente com o pecado, verdadeiramente esses estão com o Espírito de Yahweh. Agora aqueles que andam junto com o pecado, que acolhem o pecado, e que sobre ele está uma multidão, esses não têm o Espírito do Eterno. Irmãos, quem fala a verdade, se tem 2 amigos, 3 amigos, ainda é muito. Ainda é muito. Falando por mim. Eu não tenho amigo. Não tenho. Não tenho. A maioria me odeia. Me odeia porque eu prego a verdade. Eu não tenho. Não tenho. Quantas fúrias já não se levantaram contra mim? Quantos já vieram para mim com fúria, dizendo: você tem que parar de pregar contra o pecado. Um absurdo, não é verdade? Que quando eu ouvi isso, eu só pedi benevolência. E mais forte ainda eu fiquei. Mas eu não tenho amigos. Não tenho. Meu amigo é o Criador Yahweh, é o Salvador Yahshua, é a minha família e vocês aqui que estão comigo. Vocês aqui. Porque em outros ambientes eu sou rejeitada. Sou acolhida aqui por vocês. Mas sou rejeitada em outros ambientes. E de pessoas que proclamam o nome do Eterno, mas que não pregam a verdade. Mas isso só me dá mais força. Porque quem anda com Yahweh, com Yahshua, não tem muitos amigos, meus irmãos. E não fique esperando que tenha. Yahweh, Yahshua, meus irmãos, é o suficiente para nós. Então não tenha medo. Então, às vezes você tem esse dom de proclamar a palavra, de levar o evangelho. E às vezes você tem medo. Ah, mas se eu falar essa palavra aqui, vão me odiar. Se eu pregar contra o pecado, contra a iniquidade, vão me odiar. Não se preocupe com isso. Você vai estar agradando ao Eterno Yahweh. Exerça seu dom. Exerça seu dom. Seja o dom que Yahweh depositou em você. Exerça, não tenha medo de perder multidões, de perder companhia. Nós temos que ter medo de perder a Yahweh. Nós temos que ter medo de que Yahweh tire o seu espírito dele de nós. É isso que nós temos que ter medo. Nós temos que ter medo de perder o Eterno. Não podemos ter medo de perder pessoas. Não podemos ter medo de proclamar a verdade. Não podemos. Como eu disse, quem anda com Yahweh, quem anda com o Yahshua não tem muitos amigos. Esses que pregam a verdade não tem muitos amigos. Não tem.
É uma vida muito solitária, eu falo por mim. Solitária nesse sentido, tá, irmãos? De companhia. Porque quem anda com Yahweh Shemashia, o Espírito está completo. E nós estamos completos. Mas eu digo solitário de companhia. De companhia eu sou solitária, como eu disse. Porque a maioria me odeiam. Me odeiam e não é pouco, irmãos. Eu sei o que eu passo. Eu sei o que eu já ouvi. Mas Yahweh sempre, por intermédio de Yahweh, tem me sustentado. E eu vejo tudo que Yahweh Shemashia passou. Eu vejo que os apóstolos passaram. E é esses exemplos que eu sigo. Então, por isso que eu não paro. E eu louvo a Yahweh por ter vocês aqui. Eu louvo a Yahweh porque juntos aqui nós temos aprendido tanto, juntos com a palavra. Quando eu leio os comentários de vocês, vendo o quanto vocês têm sido renovados, edificados, quantas palavras que vêm através de vocês que me fortalecem. Como Yahweh também usa vocês para me fortalecer por intermédio de Yahweh. Então, tudo que eu passo vale a pena. Porque eu vejo frutos sendo gerados em vocês e em mim. Louvado seja Yahweh. Então não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Então veja que o apóstolo Paulo, ele não teve medo, né, de proclamar a verdade, ele não teve medo de ensinar de casa em casa, de ensinar publicamente, ele não teve medo. Não teve medo, como nós lemos aqui em Atos capítulo 20. Vamos também ler agora em Atos capítulo 5, 42, para concluirmos. Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim: E todo o dia, e todo dia, no templo, e de casa em casa, continuavam, veja, e todo dia no templo e de casa em casa continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito de Yahweh. Veja, os apóstolos, eles não se cansavam de proclamar a palavra. Eles não se cansavam, veja, era todo dia. Olha, todo dia eles saíam de casa em casa. Olha, todo dia no templo, né? Os apóstolos ensinavam aqui, no templo e de casa em casa. Continuavam sem parar, tá vendo? Sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito de Yahweh. Então, tudo que o Salvador Yahweh ensinou para eles, né? Tudo que Yahweh ensinou, todos os exemplos, tudo que Yahweh disse que tinha que seguir, toda a renúncia que Yahweh disse que tinha que fazer, isso eles ensinavam ao próximo. E aí eles ensinavam no templo, de casa em casa, todos os dias. Eles não se cansavam, né, de proclamar a verdade, de proclamar as boas novas de Yahweh. E é assim que nós temos também que agir. Nós não podemos nos cansar de ouvir a palavra verdadeira. Nós não podemos nos cansar de querer aprender mais e mais da palavra. Nós não podemos nos cansar e enjoar de ser obedientes. Nós não podemos nos cansar e enjoar de cada dia mais estar nos purificando, de estar nos limpando. Não, nós temos que fazer isso sempre. Nós temos que proclamar sempre a verdade, primeiramente para nós mesmos, depois para o nosso próximo, se assim houver uma oportunidade, não é? Então nós não podemos parar, nós não podemos enjoar da palavra do Eterno, nós não podemos
se cansar e não quero aprender mais, já estou cansado de ler as escrituras, ai, já estou cansado de ser obediente, ai, não quero mais me limpar, não quero mais me purificar. Não, os apóstolos não se cansavam, pelo contrário, eles amavam. Primeiramente eles se purificavam, se revestiam e depois iam proclamar para o próximo também fazer o mesmo. E aí saíam de casa em casa proclamando as boas novas, pregando o evangelho, ensinando tudo que Auschwitz ensinou para eles. E assim tem que ser. Nós também temos que seguir esses exemplos tão lindos. Então fica toda essa palavra aqui para nós, que esta palavra venha cada dia mais me despertar você, que tudo que nós ouvimos aqui desde o começo da palavra até o final dela agora, que toda a palavra que nos foi colocada, que nós agora viemos aplicar no nosso dia a dia, que eu, você, que nós juntos viemos colocar toda essa palavra que foi lida em prática agora, que nós cada dia mais, irmãos, viemos ter desejo, fome de ser filhos obedientes, filhos que amam a palavra do seu Criador, filhos que amam o mandamento do seu Criador, filhos que amam a disciplina, a correção, a exortação, a repreensão do Eternial. Porque se Ele faz isso é porque Ele nos ama. E porque nós somos o quê? Filhos queridos. Então que juntos nós viemos colocar esta palavra em prática. E que juntos nós não venhamos cair em nenhuma armadilha de Satanás. Que nós não venhamos introduzir dentro de nós essas palavras mentirosas que estão sendo aí faladas e têm enganado a muitos. Mas que nós venhamos continuar com a palavra verdadeira e fiel, que vem diretamente do reino dos céus por intermédio de Yahshua Mashiach. Então aqui fica esta palavra para todos nós nesse dia. Que o Salvador Yahshua te abençoe, te guarde, te ilumine, guarde a sua família, o seu lar, seus filhos, sua casa. Que Yahweh dos exércitos deposite sobre você toda a armadura divina. Um grande abraço da irmã de vocês. Fiquem bem e até a próxima. Que Yahshua nos abençoe sempre. E seguimos firme no caminho da justiça, no caminho da retidão e da obediência.